Muito boa tarde a todos. Eu sou o Celso Rei e esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo mais informal. Pera aí, deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui. Hoje tá calor, tá bem quente. Tem algumas coisas que têm acontecido, né, referente à minha mediunidade e às comunicações, às incorporações. Algumas informações eu já trouxe no meu canal. Mas isso já vai fazer quase um ano e de lá pra cá muita gente entrou no canal, né? Felizmente. Fico feliz que vocês estejam gostando do trabalho. Então eu acho que é bom falar um pouco, né, do que vem acontecendo, desse trabalho e das últimas experiências que eu tive. Como vocês estão vendo aí, muitas incorporações, né, muitas mensagens mediúnicas têm vindo, né, nas últimas semanas, nos últimos dias. E eu gostaria de fazer algumas considerações com relação a isso, né? Vocês viram a mensagem do Exu Cobra Coral. Foi um dias de muito aprendizado, né? Porque quando um espírito aparece, por exemplo, no meu canal, tem algumas canalizações, algumas incorporações com o Caboclo Tupinambá, Guardião Jamar, o próprio Exu Cobra Coral e outros, né? E quando eles aparecem para dar uma comunicação, às vezes eles aparecem só para dar uma comunicação, ou às vezes eles aparecem para me orientar em vários aspectos e aparecem alguns dias antes da comunicação ou um pouco antes do trabalho apométrico. Muitas das vezes, um espírito que vai ajudar a gente no trabalho apométrico, quando eu vou fazer a minha meditação e tudo mais, ou às vezes até um dia antes ou dois aparece algum espírito que vai trabalhar com a gente, conversa comigo, né, e a gente troca uma ideia, digamos assim. E a experiência com o Cobra Coral foi muito forte. Tanto que vocês devem ter percebido ali que a comunicação foi muito forte, a incorporação. E até por isso que eu quero falar sobre isso. Às vezes, né, quando a incorporação está forte, pode ser que a mensagem fique um pouquinho truncada, não por causa do espírito, mas por inexperiência da minha parte, né, em receber, em passar a comunicação, em esvaziar a mente, né, para que a mensagem saia o mais clara possível, para não dar margem a tantas interpretações, né, e também distorções, porque como a gente sabe, a mensagem não está sendo passada só para os encarnados, ela também está sendo passada para os desencarnados que estão junto com os encarnados assistindo. E muitos deles não querem recebê-las. E ficam soprando no ouvido da pessoa que está assistindo ali, o encarnado, distorcendo as coisas e tudo mais, né? A questão da incorporação do Exu Cobra Coral, as conversas que eu tive com ele, tanto durante o trabalho de apometria, como depois, ele passou uns dias comigo, né? Foi de muito aprendizado, porque uma coisa que eu percebi, que eu queria compartilhar com vocês, um dos motivos desse vídeo, é que assim, eu não cresci em nenhuma religião, né? Eu não cresci dentro de nenhuma igreja, eu não cresci dentro de centro espírita, digamos que eu não fui doutrinado por nenhuma perspectiva religiosa no mundo, né? Eu Mas qual que foi, assim, o grande ensinamento que o Cobra Coral me passou? Ele disse que, isso não faz com que eu fique isento das interpretações religiosas do mundo, porque a questão religiosa, principalmente no Brasil, ela está muito presente no inconsciente coletivo. E eu que sou médium, e os médiuns que estão me ouvindo também, captamos eh, essas vibrações que estão no inconsciente coletivo, e não só isso, também trazemos de outras reencarnações. Então, o que que ele quis dizer para mim? Ele disse que não é porque você não cresceu numa religião ou numa doutrina que você não vai ter uma visão religiosa ou doutrinária do mundo. E aí ele me falou que para trabalhar com a mediunidade, a gente, em primeiro lugar, claro, fazer a reforma íntima, mas também começar a detectar em quais aspectos a nossa visão a respeito do mundo espiritual ainda está religiosa. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de me vestir bem, né, eu tenho uma vaidade até um certo ponto, né, vocês podem ver nos últimos vídeos que eu fiz, eu tô com camisa,
né, eu gosto de, né, ter um jeito de falar, de me comportar e tudo mais. Mas na questão mediúnica, quando a gente está falando de incorporação, quando a gente está falando de trabalho com o mundo espiritual, muitas das visões que eu tenho sobre mim, ou como sobre eu, ou como eu devo me portar, ou a maneira como eu devo falar, eu preciso deixar um pouco de lado. Eu não posso ficar muito apegado à minha autoimagem que eu quero fazer de mim, entende? Porque muitas das vezes a gente acaba se perdendo eh, nas aparências. E quando a gente trabalha com uma questão da espiritualidade, a gente vai ter contato com seres de muitas raças, de muitos comportamentos diferentes. Ele, inclusive, isso foi dito na mensagem, quando ele apareceu para mim, nossa, um cheiro de cachorro molhado que tomou conta, né? Eu estava fazendo uma meditação lá no quarto, o cheiro tomou conta. E eu logo pensei, julguei, né? Falei, "Eita, tem alguma coisa ruim aqui, né? Deve ser porque o trabalho espiritual vai começar e tudo mais." E aí ele apareceu para mim dando risada, né? Ou seja, eh, a visão, né, da questão, por exemplo, que ai, o espírito de luz, ele vem sempre iluminado, ele traz flores, ele, né, aquela coisa, essa visão é um pouco religiosa. Então ele já veio querendo quebrar um pouco esses paradigmas. E uma coisa interessante também é que assim, ele ficou alguns dias comigo, né? Então, por exemplo, quando eu dormia, eu desdobrava e a gente foi ter algumas reuniões, algumas orientações a respeito do trabalho, não só meu, como de outros. Eu acho que vocês devem ter percebido que tem havido, nos trabalhos espirituais, testificações, né? Uma coisa é falada num canal, depois é falada no outro canal, um espírito aparece aqui, depois aparece lá, depois aparece acolá. É claro que isso é um planejamento da espiritualidade, porque a gente precisa das testificações, não é verdade? Então tem havido esses encontros. Obviamente que eu não me recordo, isso fica gravado no meu espírito e sai na hora que eu vou gravar um vídeo, na hora que eu vou fazer uma comunicação, escrever um roteiro, ter uma intuição sobre um tema e tudo mais, entendem? Mas o grande lance é que, assim, foi uma experiência muito bacana. Por quê? Porque é um espírito que se comporta totalmente de uma visão que eu achei que seria de um espírito evoluído, de um espírito da luz. O Exu Cobra Coral, ele falou pra mim que ele não tem karmas aqui no planeta Terra. Ele não está ligado ao planeta Terra por apego, nem nada do tipo. Mas ele trabalha, né, nas trevas e tem todo aquele comportamento, né? E é muito disruptivo, eu acho que essa é a palavra. Eu tenho aprendido, né, que trabalhar com mediunidade, primeiramente tem que ter mente aberta. E, e tem que procurar entender as outras maneiras de ser. Para eu conseguir trazer uma mensagem fidedigna, para eu conseguir verdadeiramente emprestar o meu corpo, né, para um espírito vir e dar uma comunicação, eu tenho que desapegar de certos achismos que eu acho que eu tenho que me comportar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Por que que eu estou falando isso? Porque eles têm falado comigo e eu já vi isso também acontecer em algumas casas espiritualistas por aí, que assim, quando aparece um espírito diferente, que se comporta um pouco diferente, que fala diferente ou que se veste diferente, eles tendem a achar que ou é obsessor ou ignorar, não querer dar a palavra para aquele espírito, porque tem uma ideia pré-concebida do que seria um espírito da luz, né, e tudo mais. E também o que que acontece? Às vezes o espírito ele tem um jeito diferente do médium. Às vezes o médium é um pouco mais tímido, às vezes o médium é um pouco mais reservado, mas o espírito que vai se comunicar, não. É óbvio que os dois necessitam se ajustar, né? O médium, que é mais recatado, não precisa agir como o espírito age, e o espírito tem que respeitar isso. Mas é importante dar uma certa liberdade para eles. E para fazer isso é preciso ter esse desapego com a autoimagem. E isso é uma lição que eu venho aprendendo e é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. É o jeito de falar, é, é muito disruptivo. E aí eu fui percebendo que, por mais que eu não tenha crescido em nenhuma vertente religiosa, eu tenho sim algumas perspectivas de como seria o plano espiritual, ou como deveria ser, ou como se comporta um espírito de luz, ou um espírito, um guerreiro da luz e tudo mais, sabe? E eu tô procurando me despojar disso, dessas imagens pré-concebidas que são trazidas no nosso inconsciente coletivo, milenar.
A gente tem uma veia religiosa forte. As pessoas que estão encarnadas no planeta Terra têm isso em sua grande maioria. Por mais que elas não tenham nessa encarnação seguido uma religião ou outra, nas outras seguiram. Nós somos os filhos aí da escravidão, da Inquisição, das duas guerras mundiais, não é verdade? Só posso falar por mim, mas pelo tempo que eu venho encarnando na Terra, não me foi revelado, mas isso demonstra que houve participações em momentos sombrios do planeta, né? E que fica gravado no espírito, querendo ou não. Então é muito interessante isso. E outra coisa interessante que aconteceu também é referente ao trabalho apométrico. Ele apareceu, disse que queria dar uma comunicação, disse que a incorporação seria forte, né, desde que eu permitisse, ou seja, desde que eu, né, abrisse a mente para isso. É igual ele fala na comunicação, né, como se fosse um ator. Eu não sei se vocês já fizeram teatro, mas eu fiz um tempo e é muito bom. Ou seja, o ator ele tem que buscar ser gentil e generoso com o arquétipo, né, no caso o espírito que ele irá dar passagem. O ator, quando ele vai construir o personagem, vai dar vida a um personagem que existe, esse personagem existe. Se ele não existe na vida real, ele é uma criação de alguém, então ele existe enquanto criação. Você precisa ser humilde e generoso para dar o seu corpo para ele. E às vezes, né, principalmente agora nesse momento aí onde existem todos os defensores da pureza doutrinária, os que dizem o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer, como que uma pessoa evoluída tem que se comportar ou não, a espiritualidade tem feito as comunicações ficarem cada vez mais fortes e trazendo espíritos que quebram esse paradigma, para ser disruptivo mesmo, para causar essa movimentação. Senão fica todo mundo na mesmice, achando que espírito de luz se comporta só igual Chico Xavier e a gente não sai mais disso. Tanto que eu tive uma experiência com Chico Xavier, mais de uma, inclusive, mas eu já vou falar sobre isso, vamos falar sobre o trabalho apométrico, né? E aí ele veio, né, e falou pra mim, né, falou, olha, hoje o trabalho vai ser lá no esgoto, né? Hoje o trabalho vai ser no esgoto. E aí, durante o trabalho de apometria, ele já estava do meu lado, assim, os outros médiuns ainda não estavam vendo ele, só eu estava vendo ele, né? E aí, quando começou o trabalho, geralmente a gente vai na casa da pessoa que está sendo atendida, e tinha um portal, né, lá que ligava a uma dimensão, uma contraparte astral que se assemelhava muito, sim, a um esgoto. É como se fosse aquele mundo invertido do Stranger Things, aquela série. Aquela série ela trata, tem o mundo real e o mundo invertido, né? A contraparte astral é como se fosse aquilo, o mundo invertido. E o que que tinha ali? Assemelhava-se a esgoto, uma rede de esgotos, tá? Era uma cidade litorânea, a gente estava numa cidade litorânea, então assemelhava-se a uma rede de esgoto e tudo ia para o mar. E durante o trabalho ele ficava assim para mim, ó, só apontando, só apontando. E aí eu falei para a equipe, e aí a gente foi lá e a gente viu que estava havendo, assim, um grande resgate, um trabalho espiritual de altíssima complexidade. Por que que eu digo isso? Porque havia lá não só os Exus trabalhando, todo o comando, eu vi todo o comando de Melquisedeque com naves. Eles vinham com as naves e eles colocavam uma espécie de, sabe aquela coisa de sucção? Que eles colocam como se fosse uma sanfona, eu não sei o nome disso. Eles colocavam nesses portais, nesses buracos, e iam sugando os espíritos que estavam lá. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eram espíritos de perder de vista, tá? Um verdadeiro exército reptiliano, tá? Nessas ramificações, é como se fosse um esgoto, um esgotão, que ele era tipo um labirinto, várias ramificações, e dava para o mar, né, para Calunga Grande. E desse mar, ele saía ramificado e ele ia atravessando várias casas na cidade, né? Então era uma espécie de organização arquitetônica, trevosa, muito bem feita. E
comando de Melquisedeque estava lá, por quê? Porque haviam criaturas lá, assim, eu não vi exatamente, eu senti a criatura que começou a tremer a coisa, assim, né? E aí era uma criatura de dimensões, assim, que eu nunca havia visto, né? Uma grande criatura, acredito que reptiliana também, que eles estavam precisando utilizar todo esse aparato para retirar, remover a criatura, levar para a nave e depois levar embora. Tanto é que nós não conseguimos terminar o trabalho na casa da pessoa, porque era como se parte da casa da pessoa ficasse em reforma. A impressão que dava era essa. Onde havia o portal, ficou com coisas de reforma, né? Nós não podíamos mexer ali. Por que eu digo reforma? Porque quando a gente tem uma visão no plano astral, em desdobramento, o nosso cérebro ele vai interpretar de acordo com as coisas da realidade física que a gente vê. Então, por exemplo, era um lugar ali que a gente não poderia mexer, que estava interditado, porque o comando Melquisedeque estava fazendo uma operação ali, que não dizia respeito só à pessoa que a gente estava trabalhando, mas era uma organização astral que eles faziam o quê? Eles criaram caminhos, como se fossem encanamentos para esses répteis trafegar livremente e terem acesso a portais que ficam na casa das pessoas. E, gente, eu não quero assustar vocês, tá? Mas geralmente os portais que ligam, né, as pessoas às zonas umbralinas ficam no quarto das pessoas. Tá legal? Por que o quarto? Porque o quarto é um lugar onde você dorme, é onde você deita, é onde você tem momentos ali de silêncio, momentos ali você com você, a sua energia está muito presente ali, o seu DNA, o seu rastro energético está muito presente ali na sua cama. Quando você dorme e eles querem fazer processos obsessivos, eles aproveitam esse período noturno. E onde você está nesse período? Você está no seu quarto. Então eles abrem esses portais. E aí uma organização trevosa, né, de répteis, criou, né, na contraparte astral esses encanamentos que ligam toda a cidade. Então foi uma operação assim muito, muito complexa. E aí eu fui entender que o Exu Cobra Coral, ele apareceu para mim e ele disse para mim que ele agia fora da dimensão espaço-tempo, como a gente conhece. Gravem isso porque isso é importante que eu vou falar mais para frente. E eles estavam o quê? Eles estavam aproveitando grupos apométricos de diversos lugares do país, tá? Para que quando esses grupos tivessem desdobramento atuando no astral, eles aproveitassem os grupos, os portais, para agir. Então, por exemplo, vamos supor, a consulente que a gente estava trabalhando estava em sintonia com esses seres e tinha um portal no quarto dela. O comando Melquisedeque já estava trabalhando no resgate desses seres há mais de mês. Mas aí o que, que acontece? No mês passado, o Exu Cobra Coral entra uma dobra quântica e avisa um grupo apométrico no futuro do que vai acontecer. Para que no futuro, quando a gente estiver atendendo aquela pessoa, a gente veja o que está acontecendo e age ali para ajudar. Então, é um trabalho espiritual que requer muitos grupos e eles aproveitam. Bom, já que eles vão trabalhar numa pessoa X que tem sintonia, cujo uma das redes desse encanamento passa pela casa, nós já vamos aproveitar esse momento e utilizar a energia deles, o ectoplasma deles, né? Porque nos comandos apométricos a gente também vai criando campos de força, cedendo energia, não é verdade? E claro, né, avisando a consulente e as pessoas envolvidas para buscar mudar o comportamento para sair da sintonia com esses seres. Vocês entendem? Legal. Então, o que que acontece? Essa questão do espaço-tempo. O Exu Cobra Coral disse para mim, eu não sei se isso ficou muito claro na comunicação mediúnica, porque como eu falei para vocês, a incorporação foi muito forte, né? Aquilo que vocês estão ouvindo ali é a minha voz. Eles estavam mexendo no chakra laríngeo. E às vezes fica um pouco entroncado porque eu preciso educar melhor, né, a minha ferramenta mediúnica, né? Mas normal, tudo bem, eu tô aqui também tentando esclarecer agora nesse momento, né?
E aí o que que acontece? Esses espíritos, eles não têm uma visão de espiritualidade e de forma de trabalho dentro de um espaço-tempo linear, né? Essa coisa assim, amanhã, depois, daqui uma hora e tudo mais, são condições, regras da nossa dimensão. Isso não quer dizer que em todos os lugares são assim, vocês entendem? Então, para a gente começar a trazer, digamos assim, as informações atualizadas, coisas que ainda não foram trazidas, é importante a gente começar a desenvolver essa capacidade de abstração de espaço-tempo, perspectiva sobre o universo não local. O que é o universo não local? Já falamos aqui no canal. Comunicação entre elétrons sem sinal, ou seja, está fora desse espaço-tempo. Fora desse espaço-tempo. Existem muitas coisas. Existem naves, por exemplo, extraterrestres, enormes, maiores do que o próprio planeta Terra. O planeta Terra é pequeno, né? Naves maiores, que estão fora da dimensão do espaço-tempo. Eles ficam numa linha vibracional, numa dimensão que o espaço-tempo não, digamos assim, não se move como aqui. Então, lá, para eles fazerem os planos, para eles organizarem os trabalhos, a perspectiva é totalmente diferente. Porque o tempo não está passando lá, ou está passando de uma forma muito diferente. Ou, como dizem, já disseram alguns espíritos aqui no canal, o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo. E aí o que que acontece? Uma questão que eu quero trazer para vocês aqui, né? Como que as informações novas vêm? Como que uma informação nova chega no planeta Terra? Principalmente com relação à mediunidade. Sempre elas vieram através de médiums, principalmente através da psicografia. Então, médiums, né, corajosos, iam lá, escreviam livros e traziam, olha, né, psicografia e tudo mais. Como vocês sabem, isso sempre foi motivo de confusão, isso sempre foi motivo de descrença, de deboche, e não tem por que ser diferente nessa época. O que que vai ser diferente nessa época? Vai ser diferente que não é mais tão necessário a psicografia. Os livros são importantes? São, mas a gente está numa sociedade altamente tec- tecnizada, né? Tecnológica, digamos assim, perdão. Com ferramentas de inteligência artificial, áudios, vídeos, não é verdade? Então, muito do que vai ser trazido, muito do que a espiritualidade vai fazer no ramo da mediunidade, principalmente as informações novas, vão vir através da internet, de canais assim, entendem? Não só vão vir através de psicografia, sim, os livros são muito importantes. Na verdade, é através dos livros que a gente expande a nossa consciência, aumenta a nossa capacidade de adquirir complexidade consciencial, não é verdade? Quebra sistemas de crenças arcaicos, lendo livros, não é verdade? Mas isso não vai ser o foco principal. Agora eu pergunto para vocês, se o novo, as atualizações não estão nos livros que já foram escritos, porque ninguém ainda escreveu essa informação, e não estão em nenhuma outra comunicação, como é que vai ser recebido? Então, por isso que a gente bate nessa tecla que a mediunidade ela precisa ser algo espontâneo, ela precisa ser algo natural. A gente precisa ter essa liberdade de experimentação honesta. Né? No livro que eu estou lendo do Gandhi, ele fala: Deus protege o experimentador honesto. O próprio Exu Cobra Coral falou. O que, que significa isso? Significa que quando você está fazendo um trabalho de coração, não querendo nada em troca, querendo simplesmente evoluir e ajudar as pessoas, Deus vai utilizar você para trazer profecias, para trazer novas informações que não estão ainda em nenhum lugar, entendem? Mas como que isso vem? Nós precisamos, digo assim, tô falando assim na questão mediúnica, tá? Quem é médium, quem trabalha com espiritualidade, e quem não é médium, quem não trabalha, eu tô informando também, até para que as próximas informações que vierem fiquem mais compreensíveis, para que não fique tão confuso. Tem que estar com a mente aberta, de maneira espontânea e coração puro. Como as crianças. Quando as crianças vão aprender algo novo, quando as crianças vão experimentar algo novo,
ela faz de forma ingênua, faz de forma pura. A mediunidade tem que ser feita dessa forma. Imagina se você chega para criança que está aprendendo uma coisa e começa a dar um monte de regra para ela. Não faz isso, não faz desse jeito, não pode fazer desse jeito, não pode fazer desse jeito, ó, não vai fazer desse jeito, porque no livro tal, isso aqui tá desse jeito, então vai ter que ser assim e tal. Você acaba com a espontaneidade. Você acaba com a espontaneidade. E aí o médium, ele vai ficar com medo até de trazer uma mensagem do tipo assim: boa noite, meus irmãos, fiquem todos na paz do nosso divino mestre. Então, o excesso de regras está tirando tanta espontaneidade, né, do desenvolvimento mediúnico, que os médios, eles estão com medo até de dar um boa noite junto com o mentor. Imagina para trazer um conhecimento que não está em nenhum livro, gente. Vocês estão conseguindo compreender a lógica? E Jesus disse, né? Se quiser entrar no reino dos céus, façam como esses meninos. Façam como as crianças. E para trabalhar com a espiritualidade também. Então, por exemplo, eu tenho amigos meus, que eu já vi, que são pessoas que têm um coração maravilhoso, mas elas se sentem muito reprimidas na hora de desenvolver a mediunidade, e aí o que acontece? Empaca o trabalho do mentor, empaca o trabalho de desobsessão, porque eles não dão passagem nem para o mentor e nem para os espíritos sofredores. Eu já vi isso, gente. Trabalho espiritual que não anda, os médiuns sentam na mesa e ficam quietos. Por quê? Porque quando eles vão se orientar sobre as diretrizes de segurança, o que eles escutam? Não, porque isso não pode. Não, porque aquilo não pode. Não, porque isso é mistificação. Não, porque isso é animismo. Não, porque isso é não sei o quê. Aí fica todo mundo, ai, será que eu tô no animismo? Ou será que tem um mistificador do meu lado? Ou será que não tem? E aí fica preocupado com essas questões e não traz a mensagem que tem que trazer. Então veja, eu não estou falando aqui que isso não existe, é óbvio que existe. Agora, infelizmente, existem pessoas por aí que têm autoridade em movimentos espirituais que ficam pulando de podcast em podcast toda hora contando, olha, porque até Allan Kardec foi enganado por um mistificador, não, porque Chico, ele estava lá com um mistificador, porque o mistificador, só conta a história de mistificador. Não conta a história da revelação, não é verdade? E isso os evangélicos fazem muito bem, por exemplo, né? Quando os profetas vinham e tinham as grandes revelações. Entende? Mas uma coisa não mudou. Os novos profetas também são vistos como loucos. Aliás, as pessoas nem acreditam que haverão novos profetas. Não é verdade? Alguém, por exemplo, vamos colocar aí no movimento umbandista ou espiritista, espiritismo fala disso? Quanto tempo o livro de Ivone Pereira do Amaral sobre suicida, sobre o mundo, sobre o suicídio, levou para ser publicado? E quando Chico falou que espíritos em nosso lar comiam, bebiam, havia roubos, como é que ele foi recebido? E isso vai acontecer de novo, tá? É isso que a espiritualidade vem me falando. Pai Candinho chegou para mim e disse assim para mim, filho, como é que tá o seu coração? Como é que tá a sua mente? Como é que tá o seu comportamento? Você tá preparado? Ele falava para mim. Você tá preparado? Ele disse, nós queremos trazer o novo através de você. Você tá preparado? Por quê? O que acontece nas atualizações, principalmente na parte religiosa e espiritual no nosso mundo? Não é fácil, né, gente? Dar a cara para bater na internet, trazer informação, né? Chegar na internet e falar sobre evolução em dois mundos, nosso lar. Hoje até que tá tranquilo, né? Mas e para falar sobre as diversas dimensões da realidade? E para falar sobre os fractais? E as suas personalidades simultâneas encarnadas ao mesmo tempo? Eu digo isso, gente, porque eu vi, tá? Eu já vi lugares que eu frequentei, momento de estudo do Evangelho, momento de estudo do livro dos. Desculpa ficar levantando, tá, gente? Eu só tô vendo se tá
Tá filmando, tá? Momentos de estudo, assim, de livros da espiritualidade. E aí tem um momento que fala lá no Livro dos Espíritos, né, que o espírito não se subdivide. Vamos lá, com calma. O espírito não se subdivide. Aí uma pessoa levantou e questionou: ah, mas Jesus não tem a capacidade de estar encarnado em vários lugares ao mesmo tempo, de dar comunicação em vários lugares ao mesmo tempo e tudo mais. E a pessoa que estava dando, digamos assim, a aula, né, ficou nervosa, estressada e não gostou da pergunta. Então, assim, foi uma pessoa que, quando começou o estudo, aquele papo, né? Estamos aqui em base de igualdade, vamos aprender juntos, esse é o momento de tirar dúvidas, de debater. Mas assim que houve uma pergunta que faria com que ela saísse da zona de conforto, essa pessoa ficou estressada e disse: está bem claro aqui no Livro dos Espíritos que o espírito não se subdivide, então, e quem falou isso para você? Aí fica aquela coisa: onde você viu? Onde você viu? Quem você falou? Ah, foi o médium tal, é mistificador, é mistificador. Não, esse aí tá no animismo. Aí começa não só o julgamento do trabalho de uma pessoa perniciosa, e isso eu vejo muito, tá? Nossa, eu vejo muito assim, ó. Pessoas que passaram assim pela minha vida, falando de espiritualidade, o quanto julgam o trabalho alheio, sabe? Para essas pessoas só tem valor o que elas consideram que tem valor, o que elas gostam de assistir. Todo o resto é mistificação, todo o resto dão risada, julgam, né? Isso acontece muito, fazem até sem perceber. E aí já começou, né? Então o que que acontece? Além de haver ali, né, o não querer sair da zona de conforto, é uma interpretação totalmente estreita do que Allan Kardec trouxe, gente. Vamos lá. O espírito não se subdivide. Tudo bem, o espírito não se subdivide. Mas, como que é um espírito que vive em corpo mental superior? Como é que é a manifestação de consciência de um espírito que vive em corpo búdico e em corpo átmico? Ele é pura luz. Aí eu pergunto para vocês conhecem o experimento científico que foi feito no século XIX, no século XX, eu esqueci o nome dele agora. Esse experimento foi citado pelo Norberto Peixoto, tá bom? No livro Umbanda e Apometria, do Ramatiz. Ele já provou, tá, que a luz consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, os fótons de luz. Como que foi esse experimento? Gente, ele estava dentro de uma sala, tá? Ele pegou um cano de luz, uma lanterna, e colocou um metal que fica líquido. Eu não lembro o nome desse metal. Ele fica líquido em temperatura ambiente para ver a reação da luz. E ele conseguiu mensurar que a luz, da onde ela saiu para onde ela chegou no metal, levou 0 segundos. Detalhe, até estar até ele ligar a lanterna e ver a luz da lanterna no metal, a luz já tinha percorrido 17 lugares no espaço da sala. Isso está provado pela física do planeta Terra, e a gente sabe que o planeta Terra é um planeta atrasado, com uma ciência atrasada. Se a ciência atrasada do planeta Terra já descobriu que a luz pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, é obrigação de quem se dispõe a estudar a espiritualidade não só saber disso, como abrir a mente para quando a gente estiver falando sobre esse tipo de questão no Livro dos Espíritos. Vamos pensar no corpo mental superior. O corpo mental superior é feito de luz. Essa luz são fótons? Que tipo de luz é essa? Se os fótons, já foi provado aqui no século passado, que conseguem estar em 17 lugares ao mesmo tempo, por que eu digo ao mesmo tempo? Porque se você liga a lanterna, se você liga uma lanterna e em 0 segundos a lanterna percorreu, o fóton percorreu 17 lugares e chegou no metal, significa que em 17 lugares e no metal ele está ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Já foi dito aqui que a luz do Espírito de Jesus consegue iluminar uma galáxia. Em quantos lugares Jesus consegue estar ao mesmo tempo? Vocês percebem? A gente pode teorizar em cima de uma pesquisa científica. Então, isso é um outro alerta também que a espiritualidade vem chamando a gente, para a gente estar sempre atento às descobertas científicas, para nós irmos fazendo paralelo, porque senão acontece isso, a pessoa fica estudando o Livro dos Espíritos, mas esquece da ciência.
Esquece que espiritismo não é só filosofia, é também ciência. O espiritismo surgiu com espírito científico. Onde está o espírito científico da doutrina? Porque as trevas, gente, as trevas não jogam para perder não, tá? Existem canais, eu já falei isso aqui, canalizado com o Exu do Lodo e com o Osho várias vezes, que a espiritualidade ela mexe no meu algoritmo mesmo para aparecer algumas coisas para mim, assim, repetidamente para cair a ficha e eu assistir e falar, nossa, realmente dá pra gente falar sobre isso, dá pra gente falar sobre isso, isso é trama, né? Isso não é. Então, por exemplo, direto para mim aparece, por exemplo, agora eu vi, existem canais no YouTube de pessoas formadas em física que 80% do conteúdo é desacreditando pesquisas científicas na área da espiritualidade. E você percebe como a pessoa faz aquilo com um ar de raiva, com um ar de deboche. Não é uma coisa imparcial. E eu não estou falando aqui de médium, eu não estou falando aqui de doutrina, de nada. Estou falando de pessoas que são formadas em física, em química, em biologia. As trevas estão agindo. E a gente precisa acompanhar, né, principalmente os pressupostos da física quântica, né, que vão vir aí para a gente conseguir, que já estão vindo, né, já vieram, para a gente fazer essa união. Entende? Então, quem está representando aí dentro dos centros de Umbanda, de Espiritismo, precisam estar ligados nisso, né? E eu tive essas experiências, pô, foram desagradáveis, né? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu tenho canalizado no meu canal é com o Mikael. E, e aí eu tive, né, essa canalização. E aí eu tava, bom, abri o canal para falar sobre os romances espíritas e tal. Nunca tinha pensado que, na época, inclusive, eu nem sabia que tinha mediunidade, né? Eu frequentava um centro espírita e o dirigente, inclusive, durante toda a minha vida, tá? Se eu ia tomar um passe, se eu ia, né, ver uma palestra, as pessoas que me encontravam, elas eram categóricas em me falar: você não tem mediunidade. Você não tem mediunidade. Falavam pra mim, olha isso, né? Eu já vendo espírito, sentindo espírito, tendo diversas experiências. Mas aquela coisa, né, gente? Por isso que o conhecimento liberta, o conhecimento é poder e tal. Eu só fui entender o que estava acontecendo comigo depois que comecei a ler. Não me pautando na opinião de terceiros. Isso é importante, né? Vocês precisam questionar tudo que vocês veem. Inclusive, os meus vídeos têm que questionar, né? Eu busco trazer as referências bibliográficas, mas aí é como eu falo para vocês. E quando o novo vier, que não tá em nenhum livro, né? Como é que vai ser? Porque vai vir. E aí o que aconteceu, né? Eu tava, enfim, nunca tinha pensado nessa questão da mediunidade, mas eu tava numa meditação, eu tava fazendo uma meditação e eu tava num êxtase profundo, né? Eu costumo brincar, né? Eu estava incorporando Deus. Claro que a gente não incorpora Deus, né? A gente tem, Deus está em tudo, então. Mas a sensação de êxtase que eu tinha era inenarrável. Eu tava sentindo algo muito bom. Era como se tivesse uma energia passando por mim, assim, uma coisa absurda. E aí apareceu um espírito para mim de muita luz. E ele disse para mim, filho, sou o Micael, posso dar uma comunicação no seu canal? Disse assim. E aí eu tava naquela sensação, né? Eu levantei,
Troquei de roupa, liguei o vídeo e gravei, né? E coloquei lá, Micael. Vocês podem assistir aí. Se chama Micael, o plano secreto de Deus se abriu. Hoje eu venho entender que uma das interpretações para esse título é que o plano secreto de Deus estava se abrindo para mim, na minha vida. Primeira canalização. Mas é óbvio que logo o pessoal lá do centro já viu o vídeo e aí começaram a questionar, né? E aí me disseram, olha, você foi usado por um espírito mistificador. E eu disse, por que que você acha que eu fui usado por um espírito mistificador? Porque o espírito, ele não elogia o médium. Aí eu falei, mas onde que ele me elogiou? Aí a pessoa falou pra mim, não, porque ele disse que você já tinha lido não sei quantos livros e iria ler mais para trazer o conhecimento. Aí eu falei, mas eu não vejo isso como um elogio, né? Para mim ele estava dando um fato, é um fato, né? Eu já tinha realmente lido aquela quantidade de livro e ia ler muito mais e estava disposto a fazer isso mesmo. Então, né? Então vocês vejam como que fica impregnado. Era uma mensagem, gente, de 40 minutos, 45 minutos. Então, e esses 30 segundos foram suficientes para a pessoa falar, olha, é um mistificador. E me dizer categoricamente, pode ser quem for, mas Micael não é. Micael não é. E aí eu fiquei estranhando, né? Por que que pode ser qualquer um, mas menos Micael? Eu não sabia na época que no livro de Urântia, Jesus é chamado de Micael. Eu não tinha esse conhecimento. Eu só senti muito forte, o Espírito falou para mim o nome dele e eu fui e coloquei Micael. Depois que eu fui ver, foi esse ano que eu tive acesso ao livro de Urântia, que eu vi, inclusive aquela briga, né, Lúcifer com Miguel, não, é Micael, entendem? Essa história é uma adaptação, na verdade a história original é com Jesus mesmo, Micael de Nébadon, El Mica, o El, ele é um artigo, o Mica. E aí eu entendi, né? Ah, tá, não pode canalizar e nem incorporar Jesus. Então, assim, por isso que me disseram, pode ser qualquer um menos o Micael, porque ele não pode. Só que aí, gente, aí que vem a questão do estudo, né? E eu senti muito forte, assim, assim, porque eu acreditei nessa pessoa, tá? Inclusive, eu fui nos centros espíritas que eu frequentei tipo, nas últimas vezes, buscando orientação, né? Buscando instrução, buscando aprender. Só que infelizmente eu acabei tendo esses momentos não tão legais, né? Então, assim, eu acreditei, né? Eu ia excluir o vídeo. Eu nem pensei duas vezes. Só que quando eu fui excluir o vídeo, me veio um negócio assim, sabe? De deixa, deixa. Ainda se for mistificação, deixa. Na pior das hipóteses, vai ser pro seu crescimento. De qualquer maneira, você vai crescer com isso. E aí depois eu vim a entender que, assim, tudo é uma questão de frequência, né? Então, como é que naquele momento em que eu estava em puro êxtase, sentindo aquele amor, aquela coisa maravilhosa, um espírito obsessor poderia se aproximar de mim para dar uma comunicação? Depois ainda eu vi que Micael, na verdade, era o espírito de Jesus. E aí eu entendi, eu falei, o momento é para gente se libertar das amarras, das regras rígidas. Óbvio, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, não é para abrir a porteira e falar, né, vamos incorporar aí todo mundo. Não, mas o que que acontece? Esse excesso de rigidez está sendo prejudicial. Como eu falei, chegou num ponto onde as pessoas têm vergonha até de falar boa noite, fiquem todos com Deus, junto com o mentor, porque elas não sabem se é animismo. Então, como é que a espiritualidade vai trabalhar se os médios não estão abrindo a boca? Ou os que abrem a boca, esse aí é mitificador, esse aí está sendo usado por zombeteiro. E uma outra coisa também, né? Aqui no estudo sobre espiritualidade, eu não tenho, digamos assim, uma equipe, né? Um grupo de encarnados. Eu tenho um grupo de desencarnados, mas encarnados sou eu, né? Eu recebo as comunicações, eu tenho o trabalho apométrico com o pessoal, mas o trabalho apométrico é outra coisa, né? Não faz parte do estudo sobre espiritualidade, embora eu traga. Então, o que que eu faço? Eu confio, eu aceito, eu gravo,
Eu tento me desapegar do que eu penso que um espírito deve, de como eu penso que um espírito deve se comportar, ou de como eu penso que um espírito deve falar. Enfim, eu tento me livrar das minhas crenças, dar liberdade, né, para que esse outro espírito possa se comunicar. E aí eu sinto, eu vou me percebendo o que eu senti, né? Gravo um vídeo, no outro dia eu escuto o vídeo de olhos fechados, eu vejo o que eu sinto, se eu sinto verdade, se eu não sinto, se aquilo ressoa comigo ou não. Então as coisas são feitas com calma, com ordem, com leveza, com tranquilidade, entendeu? Ah, mas e aí, se você for usado por um zombeteiro, um mistificador? Aí eu fui usado por um zombeteiro e um mistificador. Vou parar com o meu trabalho por causa disso? De jeito nenhum. Vou aprender. Talvez nem tire o vídeo daí. E se alguém me perguntar, eu digo, sim, eu acho que nesse caso aí realmente foi um quiumba que me enganou, né? Porque é aprendizado, porque no outro dia eu vou estar melhor com esse erro. Eu não tenho medo de errar, eu acho que isso é importante também. O medo, ele paralisa. Uma das tramas das trevas, inclusive, é trazer o deboche, o escárnio, para gerar medo na gente. Pra gente ficar se preocupando, né? E aí a gente esquece, né, do poder de Deus. A gente esquece do poder de Deus. Um dia, um espírito disse para mim que nós aqui do planeta Terra, que estamos trabalhando com a espiritualidade, não conhecem nem 0,0001 do poder de Deus. Aí ele disse: se vocês que estão buscando se aproximar da fonte não conhecem nem 0,001 do poder dela, quem dirá os que querem se afastar dela? Vai ter medo de trama das trevas? Por quê? Se você não conhece o poder de Deus, eles muito menos. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Ah, mas daí se eu chegar no plano espiritual e aí eu ver que tal era zombeteiro. Aí você vai aprender com o seu erro. Tranquilo. Mas e se não for zombeteiro? E se for Jesus ali falando com você e você achar que é um zombeteiro e não fizer o trabalho? E depois do lado de lá, ele aparecer pra você e falar, olha, era uma oportunidade, irmão, pra gente trabalhar e você nos calou. Você calou os espíritos da luz. Então eu prefiro pecar pelo excesso, se for por aí, né? A pessoa foi usada por um zombeteiro. Dá uma vergonha, né? Mas e se a pessoa, Jesus está ali com a pessoa e a pessoa não trabalha com Jesus? Não vai dar só vergonha, vai dar vergonha e remorso. Vergonha e remorso. Pela falta de coragem, pela falta de fé, pela falta de perseverança, por não ter medo de errar. Aí eu pergunto para vocês, uma entidade que quer trazer novos conhecimentos, né, todo um planejamento da espiritualidade aí para trazer mais informações, ele vai ser frustrado porque a gente aqui no planeta Terra, na carne, tem medo de passar a mensagem? Ou vai ficar colocando excessivas regras no trato, né? Ou vai interpretar que todos os livros que foram trazidos para diretrizes mediúnicas é tudo que tem, é tudo que há, entende? Então, eu acho que é importante nós nos fazermos esses questionamentos. Uhum, né? Como é que é a perspectiva de um espírito que entra nas dobras quânticas do tempo para trabalhar? Como trazer esse tipo de informação cheio de crença, cheio de doutrina, preso ainda em muita regra? Não dá, tem que abrir a mente, tem que confiar. Confiar? Por quê? Ué, por quê? Porque vai ter momentos que você não vai conseguir alcançar o que o espírito está querendo te dizer, mas você, pela sua frequência, vai saber, pelas suas intenções e pela sua frequência, vai saber que é um afim que está próximo de você. E aí, mesmo você não entendendo 100%, você traz. Vocês entendem? Porque isso é uma coisa que acontece também. Às vezes o médium que vai incorporar, ele é tão presunçoso, tão orgulhoso, que só pelo fato dele não entender o que o espírito está querendo dizer exatamente, ele acha que não é um espírito digno para passar uma comunicação, sendo que a falta é dele, é ele que não tem expansão para entender.
Então, o que cabe ao médium? Ser humilde, entender que sabe menos, que sabe pouco, que o espírito está trazendo algo que ele ainda não entende, mas mesmo assim trazer. E depois ele vai compreender. Quando a canalização de Micael chegou no meu canal, eu também tive dúvidas. Né? Principalmente quando a pessoa que eu estava buscando orientação, instrução, trouxe essa bomba para mim. Né? Você foi usado por espírito mistificador, porque ele não elogia você, ele não deve te elogiar. Aí o pai Candinho, né, se manifestou, gravou um áudio de 43 minutos me explicando a situação e explicando a situação para essa pessoa. Mandei esse áudio falando sobre a questão quântica do tempo, que era importante que aquele vídeo entrasse naquela data, porque no futuro, dali 2, 3, 4, 5, 6, aí iria acontecer algumas coisas que ia ser importante aquele vídeo estar naquela data, naquele momento. Eu entendo isso? Não. Mas se eu não confiar, como é que vai fazer o trabalho? Vocês entendem? Jesus tinha uma capacidade incrível de trazer as realidades do mundo espiritual para bebês espirituais, mas não é todo o espírito que consegue. Tem espírito que vai trazer uma realidade espiritual que é um pouco complexa e a gente vai ter que passar da maneira que a gente consegue, mesmo não entendendo. Entende? E aí a gente vai procurar fazer o possível para entender. Ou às vezes não é para entender, é só para aguardar. Confia, faça e aguarde. Porque isso acontece também quando a pessoa no trabalho espiritual é orgulhosa, presunçosa, ela quer ter o controle de tudo, ela quer saber de tudo que está acontecendo, nada pode escapar do controle. Então não vai receber um espírito, por exemplo, que se veste diferente. Pai Candinho me contou uma história que eu fiquei muito chateado. Pai Candinho me contou uma história que eu fiquei muito chateado, que eu tive um certo uma situação chata aconteceu comigo quando eu fui dar uma comunicação mediúnica num grupo. E eu percebi que houve ali uma tentativa de cortar a comunicação, sabe? De não deixar mais o espírito que estava comigo se comunicar. Disseram para mim que a comunicação estava muito longa. Enfim, trouxeram diversas justificativas para que não houvesse a comunicação, entende? E depois o pai Candinho veio e falou para mim que o espírito que estava vindo comigo era da Indochina. Ele tinha um turbante, ele era totalmente diferente dos espíritos que aquelas pessoas estavam acostumadas a trabalhar. Então rolou um preconceito, sim. Então vejam, não é que eu não queria me adequar às regras do local que eu estava. Tanto é que eu continuei frequentando lá. Mas depois o pai Candinho veio e me explicou. Não se trata o problema não foi se a comunicação estava lenta ou não. O problema foi o espírito que trouxe. Entendeu? Então, por exemplo, estava além, né, do que eles estavam acostumados. E isso foi muito engraçado, né? Essa eu quero muito contar para vocês. Eu estava na roda mediúnica e aí veio esse espírito, né? E ele começou a trazer algumas informações na mesa, né? E aí falou tal, deu a comunicação. Quando ele terminou, eu perguntei mentalmente a ele. Eu disse: será que a gente não extrapolou o tempo do trabalho? E aí ele me disse: irmão, abra os olhos e veja o horário só quando acabar o trabalho. Eu falei: beleza. Aí acabou o trabalho, eu olhei o relógio. Olha que coisa interessante, gente. Naquele dia especificamente, o trabalho tinha terminado 15 minutos mais cedo. E isso era muito raro de acontecer. E eu fiquei feliz. Falei: nossa, o trabalho terminou 15 minutos. Ah, então tá tranquilo. Aí saí mais confiante. Falei: nossa, semana que vem eu vou chegar lá e vamos falar mais, vamos trabalhar mais, né? Não foi o problema, era tudo coisa da minha cabeça. Aí olha como as coisas são, né? Aí na outra semana eu cheguei lá todo. Aí já me chamaram pro canto, né? Olha, então, irmão, você tem que respeitar aqui a casa, que o trabalho na mesa aqui, ele tem um tempo pra começar e tem um tempo pra acabar. Falaram isso pra mim. Aí eu falei, eu não falei nada, mas eu pensei, eu falei, poxa, mas o mentor, a gente terminou o trabalho 15 minutos antes mesmo. Por que será que estão falando isso pra mim? Né? Ou seja, já era uma tentativa de
cortar, só que eu não tinha percebido. Quando que eu fui perceber? Naquela mesma noite, não me chamaram para trabalhar na mesa, e aí teve uma comunicação lá que ela foi muito longa mesmo, assim, mas nossa, foi muito longa mesmo. E naquele dia, sim, o trabalho terminou depois do horário, né? E houve essa comunicação bem demorada, né? E aí quando eu fui ver a pessoa que tinha chamado a minha atenção, ela não foi chamar a atenção dessa outra pessoa, entendem? Ela foi, ô meu irmão, que saudade, que bom ver você aqui, nossa, quanto tempo, tal. Então assim, não houve represália. Então não se tratava de uma regra do trabalho, mas sim coisas melindrosas né, de situações ali que, enfim, uma situação, eu deixo para vocês aí interpretarem aí essa situação. Eu achei um pouco chato, né? Achei que foi, né? Como eu já havia perguntado na semana passada, né? Mas a espiritualidade faz tudo perfeito, né? Faz tudo perfeito. Aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer. E é isso, e o trabalho continua. E eu lembro que naquela época também, né, o espírito do Chico apareceu para mim, né, o espírito do Chico, e ele não disse que iria trabalhar comigo, mas ele disse que ele queria se comunicar com a casa que eu estava frequentando, e não só com aquela casa, mas com outras casas também, né. E aí não foi aceito também, aí tentei falar, e aí não foi aceito, e aí disseram que Chico não falaria dessa forma, Chico não se comportaria dessa forma, Chico não faria isso, enfim, colocando regras de novo, né? Como um espírito deve se comportar, como ele não deve se comportar. Eu acho que no fundo as pessoas não acreditam que um espírito que foi famoso no planeta Terra se falaria com elas. Eu li o livro do Cazuza, do Robson Pinheiro, o Agenor, o nome do Cazuza, acho que é Agenor, né? E ele diz que ele teve muita dificuldade de conseguir psicografar esse livro porque nenhum médium queria psicografar. E por que isso, gente? Primeiro, as pessoas não acreditam que um espírito que foi famoso na Terra falaria com a gente. Só que a gente tem que expandir a mente. Chico Xavier é famoso aqui no planeta Terra e no universo. Quem é Chico Xavier no universo? Então, se ele aparece aqui para um médium, seja ele qual for, e conversa, por que não seria ele? Por que necessariamente tem que ser um obsessor? Só porque é Chico? Cuidado, hein? Isso é idolatria. Achar que um espírito não pode se comunicar só porque ele é muito famoso. Ou ele só vai se comunicar com o grupinho, entre aspas, que deve recebê-lo. Ah, então um médium recebe o Bezerra de Menezes. Então é só esse médium que o Bezerra pode falar. Com tanto de conhecimento que tem que trazer, com tanto de trabalho que tem para fazer, com tanto de coisa que tem que fazer, principalmente um espírito famoso, quanto mais famoso o espírito, significa que ele é mais competente. Então significa que ele tem mais trabalho. Então significa que ele tem que dar mais comunicações. Então ele tem que trabalhar bastante. Mas aí ele vai falar só com um encarnado? Num mundo, né? Só o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então ele vai falar com um. É só um. Ele não tem mais coisas para trazer, ele não tem outros grupos para conversar. O Chico me disse, eu estou fazendo uma espécie de peregrinação em todos os centros espíritas do Brasil para conversar com as pessoas. Não estou sendo aceito, não estou sendo reconhecido, as pessoas acham que eu sou um obsessor, não consigo dar mensagem. E muitos já nem conseguimos entrar porque já estão tomados pelas trevas. Aí é outra história, né? Agora, as pessoas que estão fazendo um trabalho honesto, um trabalho dedicado, estão deixando de receber as comunicações dele e de outros por crença. E não percebem. Não percebem que isso é idolatria. Né? Quando o Chico apareceu para mim, eu não duvidei nem por um segundo. Sabe por quê? Porque para mim, Chico aparecer ou não aparecer era irrelevante ali naquele momento. Né? A identidade do espírito. E eu acho que foi justamente por isso que apareceu e aconteceu a comunicação. Porque se eu ficasse cheio de melindre, ai, porque é um espírito tal, porque é o fulano de tal, porque não sei o quê, não tem trabalho nenhum. Não tem trabalho nenhum. E se Jesus aparecer para você, você acha que ele vai chegar como? Com as né, os cavalos brancos, com rabo de fogo, 35 mil anjos, ele vai descer de uma escada no céu, uma carruagem de fogo, e vai falar assim em voz gutural, meu irmão,
nós vamos dar uma comunicação mediúnica porque eu sou o Messias. Não é assim. Ele vai aparecer humilde do jeito que é e dizer, meu irmão, posso dar uma comunicação através do seu canal? Olha isso. É isso que vai fazer, por exemplo, no meu caso, é isso que fez eu duvidar. Eu falei, não, mas ele não falaria assim. Mas por que não? Não é sinal de humildade? Não é sinal de uma pessoa que enxerga todos como igual? Não é sinal de uma pessoa, de um espírito que vê um trabalho espiritual como um outro, e não mais nem menos? Não é essa a verdadeira humildade? Então pintaram o Jesus de uma maneira religiosa, Chico de uma maneira religiosa, e agora como é que fica para eles trabalharem? O tanto de coisa que Chico tem para fazer, o tanto de coisa que ele fez aqui, será que simplesmente ele foi pro plano astral e tchau? Não falarei com mais nenhum médium do planeta Terra nunca mais? Pô, o cara se sacrificou na encarnação, na última encarnação, com deboche, com escárnio, para fazer tudo o que ele fez, e agora simplesmente vocês acham que ele vai o quê? Desaparecer? Então não, então é natural que haja assim comunicação dele, é natural que haja canalização com Jesus sim, com outros espíritos sim, porque eles estão aqui, gente, eles estão nos ajudando. Para as trevas é ótimo isso, sabe? Porque imagina, tem centros espíritas e umbandistas. Quando eu falo centro espírita, gente, eu tô falando várias agremiações religiosas, tá bom? Esotéricas, etc. Mas eu tô falando centro espírita só para ilustrar. Tem centro espírita que tá tomado pelas trevas. Aí não vai receber informação nem dos próprios mentores, que dirá dos outros, né? De Chico e outros. Agora, as trevas também entram em festa quando os trabalhadores de um centro espírita que estão fazendo um bom trabalho, por causa de crença, não aceita a comunicação dele. E qual que vai ser o médium que vai ter coragem de chegar lá e falar, gente, eu tô vendo Chico. Gente, Chico tá falando comigo. Ou, por exemplo, Jesus. Até para falar dos extraterrestres é difícil. Então não vai falar. Então como é que eles vão fazer o trabalho? Existem clarividentes dizendo que acha um absurdo esse negócio de canalização com extraterrestre. Clarividente. Clarividente ostensivo, ostensivaço, dizendo que acha absurdo canalização com extraterrestre. Então você vê a cegueira espiritual. E você vê que mediunidade ostensiva não é sinônimo de evolução espiritual nem expansão de consciência. Muito pelo contrário. O clarividente, geralmente, ele é o mais cego de todos. Ele é tão cego, tão cego, tão cego, tão cego, tão cego espiritual, que Deus faz assim, meu irmão, eu vou te dar um olho a mais. Eu vou fazer você ver uma outra dimensão para ver se você abre um pouco a sua cegueira, porque tá tanta cegueira que eu vou ter que te dar 3 olhos e não 2, meu parceiro. Entendam isso, gente. É importante que vocês entendam. Pelo amor de Deus. Mediunidade ostensiva não é sinônimo de evolução espiritual. Muito pelo contrário. Quanto mais cego, mais clarividente. É óbvio que isso não é regra, mas é só pra gente abrir a mente. Vamos enxergar o que está atrás do véu. Vamos enxergar o que está atrás do véu. E é como eu falei pra vocês, gente. Né? Você está sendo convidado por um trabalho espiritual, você está sendo chamado, existem entidades venerandas que você tem tido contato. Acredite em você, tenha fé. Como é que está a sua frequência? Quais são suas intenções? Quais são suas intenções? Se suas intenções são boas e puras, se você faz como as crianças, igual Jesus disse, se você tem uma experimentação honesta, por que eles não estariam perto de você? Se você tem um centro espírita numa cidade pequenininha e está fazendo um bom trabalho, por que Chico não vai lá? Ele vai lá com o maior prazer. Vocês viram a casa que ele morava aqui quando ele estava encarnado? Agora que ele está desencarnado, ele vai com certeza. E ele vai muito feliz ainda. Nossa, estou despojado das dor nas costas, daquela cama lá. Mas vamos aí, vamos fazer o trabalho. Entende? É assim. É assim. Porque todos nós somos iguais. Né? Vamos parar com a idolatria. Vamos parar de idolatrar. Eu acho que foi por isso que o pai Candinho chegou para mim e disse: filho, você está pronto e tal. Porque quando a gente vai ter experiências mediúnicas fortes, principalmente com entidades que são consideradas famosas, você tem que estar com a mente no lugar para não se deixar levar por essa ilusão. Ou pelas crendices mesmo. Ou pelas crendices mesmo.
Então, é por isso. Se vocês repararem, eu imagino que até essa comunicação entrar, o vídeo do Chico que eu gravei já vai estar no canal, tá? Mas ele diz, olha, peço para que deixe a imagem, não coloque foto, deixa a imagem. Tem propósito, não é para eu aparecer, não é para o médium aparecer, para a cara do médium aparecer. Tem propósito, não é para promoção de imagem, não é não. É para a gente quebrar as crenças, entende? Parar com a idolatria, né? Você achar que um espírito, só porque ele foi famoso no planeta Terra, não vai se comunicar, primeiro, isso demonstra uma visão estreita de universo. Porque um espírito ser famoso no planeta Terra, o que é ser famoso no planeta Terra? O que é ser evoluído no planeta Terra? O planeta Terra não é padrão de evolução para nada. O planeta Terra, até pouco tempo atrás, era primitivo. O pessoal estava guturando, falando sons guturais, morando em caverna. Tem irmãos extraterrestres nossos que nos veem, e isso é verdade, infelizmente, como animaizinhos. O cheiro, às vezes, é difícil para eles, porque tem cheiro animal, de mamífero, né? Então, né, como é que fica essa história? E é por isso que o trabalho às vezes confunde. Vem um Exu fala, depois vem Chico fala, depois vem Jesus e fala, e depois vem uns cientistas das sombras, que já foram cientistas das sombras e fala. É isso, mediunidade é isso, mediunidade é contato com o plano espiritual. Quem está no plano espiritual? Todos que não estão no plano físico, né? Sejam quem for. Então eu acho que nós precisamos, sabe, fazer essas reflexões. Felizmente, os grupos apométricos, eles estão bem avançados nesse quesito. Vocês acham que um grupo para trabalhar com apometria tem que, se um grupo tiver uma visão muito doutrinária, ele não vai conseguir trabalhar com apometria. Como é que a gente vai lá trabalhar junto com os Exus no plano astral e junto com os comandantes estelares? Se a gente não aceita a manifestação deles, não aceita a manifestação de Pombagira, ou não acredita que isso é possível. A apometria está aí para mostrar isso. Nós estamos lá vendo tudo ao vivo. Comando Melquisedeque descendo assim, ó. É incrível de ver, gente. Jesus, próprio Jesus, eu comentei aqui com vocês várias vezes que veio na minha apometria, apareceu, todos os médiuns viram. Todos os médiuns viram ele. Como se encarnado fosse, na aparência da época. Porque tem propósito. Não é para vaidade, não é para ego, não é para nada disso. É um propósito muito maior. Ai, mas eu não estou entendendo. Mas calma, calma. Quando eu gravei o áudio com o pai Candinho, explicando para aquele colega meu o que tinha acontecido, né, da questão quântica, do porquê aquele vídeo com o Mikael tinha que entrar naquela data, ele simplesmente falou assim, olha, eu não concordo com o seu preto velho, mas não é que não concorda, não entendeu. Só não entendeu. Qual é a dificuldade de falar assim, puxa, isso está além do meu conhecimento, mas eu vou me esforçar para entender isso amanhã ou depois? Não. É mais fácil falar assim, ah, isso aí é mistificação. Porque se eu falo que uma coisa é mistificação, eu não tenho que ter o trabalho de estudá-la. Aí eu não preciso sair da minha zona de conforto. Se um espírito vem falar de outras dimensões, linhas do tempo paralelas, e eu falo que é mistificação, eu não preciso me dar o trabalho de ir atrás. Eu me mantenho tranquilo, seguro no conhecimento que eu já tenho, nos livros que eu já leio, os mesmos livros há 20, 30, às vezes até 40 anos, os mesmos livros. E aí fica fácil. Aí isso aqui é mistificação, esse trabalho. Aí começa a julgar o trabalho dos outros sem nem conhecer. Por quê? Porque daí eu não preciso sair do lugar onde eu estou. Fica fácil. Mas aí que eu digo pra vocês, aí tudo bem, você vai ficar numa colônia aí, entendeu? Vai estudar numa colônia e depois volta pro planeta Terra. Não vai estar habilitado para conhecer outros mundos, outras dimensões. As pessoas dizem assim pra mim, ai, ou o Celso tá louco, ou o Celso tá buscando dinheiro, tá buscando fama. Gente, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. Vocês já imaginaram ter uma experiência na base lunar dos Guardiões Planetários? E viajar pelas dimensões do espaço-tempo fazendo um trabalho com os Exus?
acompanhando os boiadeiros, fazendo criações mentais e conhecendo outras galáxias e conhecendo outros universos e outros multiversos, conhecendo um universo dentro de um universo, uma dimensão dentro de uma dimensão, dentro de outra dimensão, dentro de outra dimensão, dentro de outra, e outra, e outra, e outra. E nesse milésimo de segundo, mais um universo foi criado. Opa, agora mais um. Opa, mais um agora. Mais um agora. 5 agora. Quantos mundos foram criados durante a nossa conversa agora? Quantas coisas tem para conhecer? O problema do espiritualista do planeta Terra não é ficar criando regras rígidas, é a zona de conforto. Zona de conforto. Como é que fica? Quem tem uma visão a lá Terra, de 13 mil quilômetros de diâmetro, vai olhar e vai falar, o cara tá vaidoso, o cara tá louco, o cara quer dinheiro, o cara quer fama. Agora, quem já expandiu, quem tá com uma visão de universo, meu, o papo é outro. Você tá entendendo? Quem vê comando Melquisedeque trabalhando, tirando o reptiliano de dimensões, o reptiliano de um tamanho que eu nunca vi na vida. É óbvio, gente, que a gente tá no planeta Terra, que a gente precisa comer, pagar a luz, tudo tem custo, claro, né? E é importante que a gente tenha contraprestação, né? Que nós trabalhemos, nós estamos nessa dimensão, mas nós temos que fazer as coisas também visando paragens mais altas, né? Eu nunca monetizei o meu canal no YouTube, nunca ganhei de R$ 1 com o meu trabalho, mas se acontecer de monetizar e entrar alguma coisa, eu vou usar sim para pagar uma conta de luz, entendeu? Para pagar um livro, porque o livro eu vou ler e eu vou trazer a contraprestação, que é o conhecimento, né? Então, assim, tudo custa e tal. Mas entendam, o panorama geral é muito maior que isso. É muito maior que isso. Vocês que estão buscando esse tipo de conhecimento, vocês que chegaram até nesse momento do vídeo, que já deve estar com mais de 1 hora, vocês são candidatos aí para daqui a algum tempo, não sei quanto, se tornarem anjos, arcanjos, querubins, guardiões, eixos de lei, eixos coroados, né? Pessoas com grandes responsabilidades. Deus vai colocar pessoas na mão de vocês para vocês cuidarem. Depois ele vai colocar países, depois ele vai colocar planetas, depois ele vai colocar universo, depois ele vai colocar multiverso. Depois você vai criar, arquitetar todo um universo, né? Então, a gente tem que olhar distante, expandir, para que a gente comece a olhar as coisas verdadeiramente como um espírito imortal. Muitas das vezes a gente acaba agindo como mortal sem perceber. Às vezes a gente tem um medo irracional e você fala, pô, mas espera aí, eu não vou morrer nunca, né? Às vezes uma pressa para chegar em lugar nenhum, né? Pressa para quê, né? Se nós somos imortais, não é verdade? Ansiedade, né? Dificuldade de fazer uma meditação. Calma, vai tranquilo. Você é eterno. Deus te ama. Deus não te julga. No final do dia, se você sentir que cometeu um erro, que errou, porque todo mundo erra, e isso é normal. Às vezes a gente age, tem uma ação baseada no desespero, às vezes a gente tem uma ação impensada, né? Às vezes a gente acaba num ato, né, de comoção, até agindo contra os nossos princípios. Mas calma, amanhã é um outro dia. Rico falava isso. Amanhã é um outro dia, e depois tem outro, e outro, e outro, e outro. Né? Não se leve tão a sério. Pratique o auto-amor, o autocuidado, se ame, se agrade, se toque, se veja mais. Cuide de você, cuide da sua mente, da sua emoção. Não terceirize a responsabilidade do cuidado. Você cuida de você. Você ama você. Ai, no meu convívio ninguém gosta de mim, todo mundo me acha isso, todo mundo me acha aquilo. Mas tudo bem, o importante é o que você acha de você. Esteja bem com você mesmo. Isso é uma liberdade, isso é uma força interna que ninguém tira de você. Você vai começando no autoconhecimento ter certeza de quem você é.
E aí você faz coisas maravilhosas. Se Jesus duvidasse por um segundo de quem ele era, ele não faria o trabalho. Ele não faria o trabalho. Como é que ele ia chegar e falar para as pessoas, eu sou o Messias? Se ele tivesse um pingo de dúvida, isso ia ser sentido, as pessoas iam sentir. Por que as pessoas choravam perto dele? As pessoas se curavam perto dele. As pessoas acreditavam tanto, sentiam tanto a verdade, que elas se curavam por acreditar que iriam se curar com ele. Então é esse tipo de atitude que nós temos que ter. Isso não é vaidade. Isso não é delírio de personalidade. Isso não é narcisismo. Vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem um livro que eu li, livro de Narcóticos Anônimos, tá? Ele diz, a verdadeira humildade reside em conhecer verdadeiramente as nossas qualidades e também os nossos defeitos. Ou seja, ser humilde é ser real sobre si, tanto nas qualidades como nos defeitos. Existe uma questão religiosa que parece que você não pode falar suas qualidades. Você não pode falar que você é estudioso, você não pode falar que você leu tantos livros, você não pode falar que você estuda, que você está buscando a luz, que você melhorou em vários aspectos. Você não pode falar isso, porque daí vão dizer, olha, isso aí é mistificação, hein? Igual fizeram comigo. Porque eu falei que eu tinha lido não sei tantos livros, aí, não, o espírito está te elogiando. Eu só estava contando um fato. Eu não disse que eu me achava esperto porque eu tinha lido tantos livros. Muito pelo contrário. Vocês que estudam devem saber. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Mas são as interpretações, né? As distorções que fazem. Eu cheguei ao ponto de ver vídeos na internet de pessoas dizendo que se eu me sinto bem e me sinto especial em fazer o bem, há algo de errado. Gente, você vê como que a questão religiosa é forte? Então eu não posso nem me sentir bem, nem me sentir especial por ter feito uma boa coisa, porque senão eu estou sendo vaidoso, estou sendo narcisista. Aí o que, que começa a acontecer? Castração. Começa a castrar. Castra, castra, castra. Tem que castrar. Não pode nem se sentir bem, se sentir especial de fazer uma boa coisa, de estar participando de um trabalho. Se sentir especial consigo mesmo é ótimo. Não é se sentir especial sobre alguém ou em relação a algo. É uma coisa de você com você mesmo. E ficam querendo podar até isso, né? Parece que para servir a Deus eu tenho que me chicotear, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que andar de joelho daqui até a Aparecidinha, beijar o pé de uma estátua, e aí eu posso falar que eu tô realmente humilde. As pessoas confundem humildade com humilhação. Seguir uma estátua daqui até lá para beijar o pé de um gesso, isso é humilhação. É humilhação. Isso não é humildade. Né? Quando tô na igreja lá, eu tenho que ficar de joelho, abaixar a cabeça e falar, eu sou um pecador, sou um pecador, sou um pecador. Isso não é humildade. Isso é humilhação. É diferente. Então existem alguns conceitos que são confundidos mesmo, sabe? E valores como coragem, perseverança, sabe, ser o senhor de si, autodomínio, são vistos pela maioria das pessoas, principalmente os religiosos, como algo ruim. Né? Ao ponto de, assim, eu não posso me sentir bem em fazer o bem. Pelo amor de Deus, eu me sinto ótimo. Eu me sinto maravilhoso em ter para mim que eu estou buscando fazer o meu melhor no meu trabalho da luz. Isso não quer dizer que eu não erro, que eu erro, sabe? Isso não quer dizer que eu não cometa gafes que no outro dia eu tenha que reparar. Mas amanhã é um outro dia, e depois é um outro, e depois é um outro, e depois é um outro, e depois é um outro. Todos, de alguma forma, já estagiaram nas trevas, né? O positivo e o negativo são faces da mesma moeda. Princípio da polaridade. Os opostos, no extremo oposto, eles se encontram. Eles são iguais. O frio absoluto queima. Água em excesso desidrata. Então, é uma questão de equilíbrio. Então, é uma questão de buscar realmente escutar essa voz interna, sabe? E
E uma outra coisa também, suportar o desconforto de desagradar. Muitas das vezes, seja no trabalho que for, não só no trabalho mediúnico, nós temos que suportar o desconforto de desagradar. Existem pessoas muito bem intencionadas que têm isso, né, no piloto automático, que querem agradar, que não querem deixar as pessoas chateadas, que não sabem dizer não, que não sabem colocar limites, que querem tentar ficar bem com todo mundo. E nem sempre é possível. É necessário suportar o desconforto em desagradar, né? Então, muitas atitudes e escolhas que eu tomei, desde que eu comecei a estudar espiritualidade, principalmente referente a trabalhos mediúnicos, foi de desagrado. Eu não fiz o que esperavam de mim, né? Eu não apaguei o vídeo, né? Eu não sinto até hoje que é uma, que é uma mistificação. Eu continuo, entende? E é isso, né? Então eu acho que é importante a gente ter isso em mente, sabe? Hoje é dia 16 de março de 2025. O vídeo do Exu Cobra Coral foi gravado na terça que passou. 16, 15, 14, 13, 12. Dia 11 de março de 2025. O vídeo do Chico foi gravado uma semana antes, 2 semanas atrás. Se eu não me engano, no dia 4 ou 5 de março de 2025. A espiritualidade está pedindo para eu gravar essas datas e passar aqui, deixar registrado. Eu não sei se esse vídeo vai entrar antes ou depois da incorporação com o Chico, mas o fato, gente, só para finalizar, já devo ter falado muito aí, que é isso. Novas coisas irão acontecer, atualizações vão vir, a gente às vezes não entende muitas das coisas, não alcança, mas sempre mantendo a experimentação honesta, a espontaneidade, a leveza, buscando a pureza do coração, as boas intenções, a sinceridade e a coragem, que Deus vai te proteger. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.